Olá, meus queridos. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Faço um assunto aqui, tem um título: Assunto Preferido da Juventude. Titulado O Queridinho. Até resolvi ironizar, né? É um assunto que é muito comentado, é muito falado. Desperta a curiosidade de jovens, adultos também, mas principalmente jovens, adolescentes. E é um assunto que deve ser tratado, conversado, deve ser ensinado, deve ser pregado, deve ser discutido. Os pais devem ensinar seus filhos. É um assunto que muitas das vezes muitos não pregam, não falam por medo, vergonha. Mas vamos ver o que é a Bíblia, não eu, mas a Bíblia Sagrada, que é a norma máxima de fé e prática do cristão, tanto o cristão evangélico como o católico, né? Está na Bíblia de ambos. Eles falam sobre a questão da sexualidade, do sexo, sobre a questão sexual, sobre a questão do sexo dentro e fora do casamento, que já seria fornicação, e imoralidade sexual, né, de todas as suas formas, pensamentos, palavras, atitudes, comportamentos, sobre a sensualidade, também às vezes traduzida como lascívia, um dos frutos da carne, lá em Gálatas 5. Vamos ler. Tudo aqui, assunto geral sobre sexo, mas sexo, sexualidade e todas as outras implicações. Assunto preferido da juventude cristã e não cristã, o queridinho, né? Assunto queridinho, moralidade sexual, a fornicação e a sensualidade. São assuntos que devem ser discutidos, conversados no seio da igreja. Os pais cristãos devem conversar sobre isto com seus filhos. Sim, mas sempre com devido respaldo bíblico. A orientação deve ser retirada da Bíblia e somente da mesma. Ela é a nossa norma máxima de fé e prática. Não devemos ter medo ou vergonha de pregar, ensinar e postar estes assuntos. Os mesmos estão na Bíblia e devem ser ensinados e elencados nos estudos, pregações e palestras. O assunto geral é sexo, mas tudo isto começa na mente, começa com desejos, vontades, envolve sensualidade, envolve cobiça da carne, enfim. Este é um assunto muito interessante para jovens não cristãos e interessante para jovens cristãos também. Haja vista que desperta a curiosidade, pelo menos. Tudo o que falamos, sentimos, pensamos ou praticamos deve estar pautado, alicerçado nas Sagradas Escrituras. Estes assuntos não devem ser ignorados e devemos atentar para o que o eterno Deus deseja, o que Deus determina em sua palavra para você. O que colocamos aqui, né? Vemos roupas rasgadas dentro da igreja, vemos sensualidade dentro da igreja, vemos a lascívia, que é a lascívia, muito pouco falado, né? Lascívia. Eu destaquei aqui para você, que é traduzido como sensualidade, em um dos frutos da carne no meio da juventude cristã. Essa palavra quase não é comentada, não é falada. Sobre sensualidade, quase, muito raramente é falado e nós vemos alguém falando. No meio da juventude cristã e não cristã. Muitos nem sabem o que é isto e que a Bíblia condena estas práticas envolvendo sensualidades, roupas curtas, transparentes, decotadas e sensuais. Falar sobre isso nos dias de hoje é um tanto quanto complicado, porque sabemos que a mídia, as mídias sociais, principalmente as mídias televisivas, novelas, filmes, seriados, Malhação, Big Brother, e os estilistas, né? Muitos têm seu pensamento, sua crença, sua orientação sexual. Muitos não têm compromisso com Deus. Não estou dizendo que todos os estilistas não são cristãos, não estou também dizendo isso. Mas você vê que eles colocam ali o pensamento deles,
Os ricos adotam, os famosos adotam esses tipos de roupas, sensualidade, lascívia, a igreja está copiando. A igreja está sendo atraída por isso aí. As meninas cristãs, as jovens cristãs, principalmente, os homens também estão aderindo a essas práticas condenadas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Essas práticas são a Bíblia condena. A Bíblia ela não aceita essas práticas envolvendo sensualidade, lascívia, atos libidinosos, né? Para quem gosta de falar bonito, pensamentos, todas essas práticas aí, a palavra de Deus ela não aceita. Ela condena não a pessoa, mas condena a prática em si. Isto atrai atenção, o que? A sensualidade lasciva atrai a atenção dos homens, provoca pecado nos homens. Devemos vigiar e orar, devemos estar atentos e combater o bom combate da fé. Devemos combater essas práticas imorais condenadas pela Bíblia, já que ela é o nosso manual máximo de fé e prática. Moças e rapazes cristãos devem vigiar e orar, pois os dias são maus. Interessante, né? Frequenta a igreja, você vai falar isso dentro da igreja, é motivo de sair da igreja, está com a Bíblia debaixo do braço, lê a Bíblia, anda com a Bíblia, professa a Bíblia, é cristão, parecido com Cristo, carrega a Bíblia e não aceita o que está na Bíblia. Estranho, né? Acha ruim quando fala de um assunto que está na Bíblia. Muito estranho isso, né? Então, se não segue a Bíblia, então não deveria nem andar com ela, né? Acredito que a Bíblia é para ser lida e praticada, obedecida. É um assunto muito, realmente polêmico esse assunto, um assunto muito delicado, que deveria ser conversado, debatido, discutido nas igrejas, e em congressos, em seminários, em palestras, em pregações, em estudos. É para ser mais conversado sobre essas práticas. A fornicação, aqui no caso é o sexo antes do casamento, entre solteiros, né? Fornicação. Você tem aqui a sensualidade, como já mencionado, né? Sensualidade. Você tem aqui a lascívia, que muitas das vezes é confundido, né? Com a sensualidade. Muitos dizem que é um desejo, já é um desejo que desperta, um desejo algo mais interior, né? Mas outros colocam a lascívia como sinônimo, né? Tem aquele desejo incontrolável, pela atração, aquela paixão incontrolável, né? Também aí faz parte da lascívia, imoralidade. E imoral não é só às vezes roupa indecente, sexo explícito, essas coisas. Imoral é o que não é moral, que está fora dos padrões morais aceitos pela Bíblia, no caso. Então, imoral que não é moral, que é errado, moralmente explícito, que está explícito colocado na Bíblia. A moralidade bíblica está colocada na Bíblia, está elencada na Bíblia. Então, imoralidade sexual é aquilo que a Bíblia coloca como imoral, como errado, né? Então fala aí imoralidade, no caso aqui, em todas as suas formas. São pecados condenados pelas Escrituras. O Eterno irá julgar e punir os pecadores. Se não houver arrependimento, confissão e abandono destas práticas pecaminosas e imorais, não haverá salvação. E partirão para a eternidade sem Cristo e sem salvação. Irão para o inferno e sofrerão castigo por toda a eternidade. Um erro aqui. Por toda a eternidade. Abandone estas práticas, se é o seu caso. Ore. Vamos analisar algumas palavras retiradas do dicionário. Olha aqui, palavras retiradas do dicionário. Sinônimo de lascívia para 3 sentidos da palavra lascívia. E tem outros também. Libidinagem, devassidão,
Luxúria também, sinônimo de lascívia, também às vezes de sensualidade. Luxúria não é de luxo, não, é de libertinagem, né? Concupiscência, que é um desejo, é muito usado na Bíblia essa palavra, concupiscência, vontade ruim, vontade exagerada da carne, os desejos pecaminosos, né? Da carne, da natureza humana, uma vontade exagerada da carne, ruim da carne. Satiríase, afrodisia, né? Vem de Afrodite, a deusa do amor, né? Cujo filho era Eros, que era o deus do desejo. Daí vem a palavra erótico, né? Filme erótico, desejos eróticos, olhar erótico, da onde vem essa questão do erotismo, né? Eros, que era o filho de Afrodite, a deusa lá do grego. Concupiscência, incontinência, lá fala dos incontinentes, se eu não me engano, lá no característica dos últimos tempos, né? Incontinência, questão sexual, né? Luxúria. Embaixo aqui, comportamento a quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo. Uma inclinação, uma tendência, uma vontade, um pensamento. Tendência para a lubricidade, para a sensualidade exagerada, luxúria. Característica daquilo que está destinado a libidinagem, latos libidinosos, ou que possui uma inclinação para a sensualidade, despudor, ou seja, falta de pudor. Característica, particularidade, o comportamento de lascívio. Dicionário.com, lascívia, que também tem outro dicionário, de onde foi retirado o site, né? Vulgar, ação de fornicar, sexo ou relação sexual, coito, relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem relacionamento estável. Aqui na religião, relação sexual com teor pecaminoso, pecado de luxúria, pecados carnais. Extraído desse site aqui, dicionário.com.br. Vamos analisar na Bíblia o que a mesma diz a respeito desta questão da sexualidade, sobre sexo, sensualidade, fornicação e imoralidade sexual. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5:3. Como você pode observar, a Bíblia condena a imoralidade sexual. Isto envolve pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes fora da moral bíblica. Versículo: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Colossenses 3:5. No versículo acima é bem claro, fala em morrer a imoralidade sexual, paixões, desejos, etc. Ou seja, a Bíblia condena com rigor, com veemência a imoralidade sexual. Tem que matar a natureza terrena pecaminosa. Não é fácil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, da Bíblia, da oração e intimidade com o Eterno, você consegue. As pessoas que estão em pecado certamente conseguirão. Com a ajuda do Eterno Deus, você consegue. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros, né? Relacionamento aqui extraconjugal. Hebreus 13:4. Condenação dos adúlteros. Vai receber o julgamento, o juízo. O texto é claro: não haverá juízo sobre os imorais e adúlteros. Deus requer um conserto. Existe o adultério em pensamento também. Olha o que Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela, no seu coração. Então fala aqui do se cobiçar, desejar no seu coração. Mateus 5, do 27 ao 28. Vamos ler outros versículos. A Bíblia dispensa explicações, pois ela explica a si mesma. Toda explicação deve ser retirada da própria Bíblia. Observe as advertências que a mesma faz sobre estes assuntos. Versículo: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, olha aqui, em primeiro lugar, imoralidade sexual. Em segundo lugar vem impureza. E terceiro, a libertinagem. Lembra que a gente leu no dicionário? Impureza, libertinagem. Aqui, ó. Pureza, libertinagem, atos libidinosos, né?
Gálatas 5,19. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, de novo, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, ativos e passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Há outras palavras aqui, em outras versões, fala sobre os sodomitas. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, seja conversas, brincadeiras envolvendo imoralidade, né? Algo voltado para sensualidade, voltado para erotização, para pornografia, para libidinagem, né? Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, do 4 ao 5. Então aqui fala aqui da conversas, né? Linguagem, em algumas versões acredito que fala a linguagem torpe, né? Linguagem torpe, palavrões, anedotas com duplo sentido, com conotação sexual, imoral, indecente. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-a com ela. Fala do adultério, Levítico 18:10. Ninguém desonre a sua filha, tornando uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Levítico 19:29. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Judas 1:7, né? Livro de Judas, não os Iscariotes, né? Judas, lá da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia. Fala da Sodoma e Gomorra, fala da imoralidade sexuais e antinaturais, né? Fora do casamento, fora de homem com mulher, mulher com homem, questões libidinosas, orgias, sexo com animais, zoofilia, etc, etc. Tudo isso já era praticado antigamente. Sodoma e Gomorra, cidade perversa e imoral. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de passos, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Romanos 1, do 22 ao 24. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, do 14 ao 17. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, o comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, ou seja, abandone. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Que fala de paixões, né? Fala de desejos, né? Desenfreados. Aqui paixão é sofrimento, né? Um desejo, envolve a lascívia. 1 Tessalonicenses 4, 3 ou 5. Comportemo-nos com decência para com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, né? Sexo homem com homem, mulher com mulher, entre troca de casais e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Romanos 13, 13.
Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, ao qual lhe foi designado Jesus. Atos dos Apóstolos 3, do 19 ao 20. Fala para arrepender, a metanoia, mudança de mente, e voltem para Deus, né? Release com Deus. Conclusão. O sexo é um assunto bem comentado e compartilhado, mas fora da igreja. Muitos têm medo ou vergonha de pregar, ensinar, mencionar estas questões relativas à sexualidade humana. Os jovens ficam muitas vezes curiosos quanto a esta questão. Somos desafiados a pregar, ensinar, escrever, mencionar e compartilhar temas relacionados à sexualidade humana e a todas as suas implicações. Vivemos em uma época da tecnologia, vivemos em uma época que o acesso à pornografia, sensualidade e moralidade sexual está em alta. Muita gente relativiza a questão da sensualidade, moralidade sexual, paixões carnais e toda questão relacionada a sexo, lascívia e roupas indecentes. Aliás, a palavra indecência já caiu de moda. Muitos até mesmo dentro do seio da igreja não gostam mais de falar esta palavra. Vemos roupas rasgadas dentro e fora da igreja, vemos sensualidade dentro da igreja, vemos a lascívia no meio da juventude cristã e não cristã. Muitos nem sabem o que é isto, que a Bíblia condena estas práticas. Envolve sensualidade, roupas curtas, transparentes, decotadas e sensuais. Isto atrai a atenção dos homens, provoca pecados nos mesmos. Devemos vigiar e orar. Devemos estar atentos e combater o bom combate da fé. Devemos combater estas práticas imorais condenadas pela Bíblia, já que ela é o nosso manual máximo de fé e prática. Moças e rapazes cristãos devem vigiar e orar, pois os dias são maus. Fornicação, sensualidade, lascívia e imoralidade em todas suas formas são pecados condenados pelas Escrituras. O Eterno irá julgar e punir os pecadores, se não houver arrependimento, confissão e abandono destas práticas pecaminosas e imorais. Não haverá salvação e partirão para a eternidade sem Cristo, e sem salvação irão para o inferno e sofrerão um castigo por toda a eternidade. Abandone estas práticas se é o seu caso e ore. Gostou? Compartilhe, por favor.